Bom dia a todos, começando na manhã desta quarta-feira, dia 27 de maio, a entrevista coletiva com Carlos Bonatelli, executivo de futebol do Azulão, e a primeira pergunta da Natália Máximo da TV Gazeta. Bom dia, Bonatelli, agradecer por você estar falando com a gente nessa coletiva. Para iniciar, eu já queria saber se temos alguma atualização do zagueiro Lucão. A gente acompanhou muito nos bastidores o que foi, ainda sem ter uma certeza de realmente o que aconteceu. Tem alguma atualização da volta do atleta ou se o atleta realmente está de saída do CSA? Bom dia, Natália, bom dia a todos. Então, o Lucão realmente está de saída, tá? É uma decisão pessoal dele, por problemas pessoais, problemas de saúde na família, e uma decisão que a gente não gostaria que fosse a ser tomada, porém entendemos e vida que segue. Chegaram 2 zagueiros agora que já estão aptos aí a jogar. O Mikael, inclusive, foi relacionado para a partida, tá? Então, vida que segue. A partir de agora temos os zagueiros do elenco já definidos e a gente, com eles, continua a Série D. E antes de toda essa questão, o CSA tinha definido algumas prioridades quando a gente fala de contratação. Tinha citado o nome de um zagueiro, já se havia o nome de um goleiro também, de um centroavante, que já a gente trouxeram, né? A gente teve a confirmação de 2 novos centroavantes. O que foi falado, além desses nomes, tem alguma outra expectativa de que algum outro reforço vai chegar, se não para essa primeira fase, ainda na fase de mata-mata, sabendo também da dificuldade que é encaixar um jogador enquanto uma fase de mata-mata está acontecendo, que também não tem como se ter um parâmetro ali de assinatura de contrato, enfim. Perfeito. Até eu vou fazer um parênteses até da pergunta anterior, com relação ao próprio Lucão. O Lucão sai do CSA sem janela, né? Então ele não pode ir para outro time de Série D, ele não pode ir para outro time de Série C, Série B, do exterior, enfim. Então é um momento que deixar claro que situação pessoal realmente, né? E com relação a essa situação de contratações, claro que a gente ainda monitora as possibilidades do mercado. A gente tem algumas carências até de quantitativo, tá? Como, por exemplo, questão de goleiro, já desde o começo da temporada. A gente tem um elenco de goleiros enxuto, bem enxuto, ainda com a saída do Lucas, que foi para o 13, ficamos ainda mais reduzidos. Temos 2 atletas da base compondo o treinamento de goleiro. E essa situação de contratação, como a primeira fase da Série D se encerra dia 14 agora, para a gente, para alguns outros clubes se encerra dia 7, dia 14 de junho ainda. A última partida da Série C é 30 de agosto da primeira fase. Então, os atletas acabam não se interessando em fazer essa mudança, né? De Série B, ainda mais que se encerra em novembro, né? Aí o calendário é ainda mais longo. Então, isso deixa os jogadores receosos de fazer essa mudança. Então, essa também é uma dificuldade que a gente tem para acabar trazendo aquilo que a gente gostaria, precisava, tá? Mas com muita serenidade. Agora a gente já conversou, já deixou claro nas últimas entrevistas que algumas possibilidades podem surgir da própria Série D, que o regulamento permite. 32 equipes vão ser eliminadas na primeira fase e a partir do momento que elas são eliminadas, claro, tem jogadores disponíveis, diversas equipes têm jogadores com valências interessantes que podem contribuir conosco. Tá? Então, acredito sinceramente que possa vir daí algumas possibilidades de contratação que a gente já está monitorando, tá? Que a gente já está vendo as possibilidades, mas de maneira muito racional, aquilo que vai contribuir de fato conosco, tá? Para que a gente possa conquistar o objetivo. Não adianta para a gente só trazer, inchar, e não, tem que ser efetivo mesmo, tem que contribuir, tem que ser algo até diferente de perfil, de característica que a gente tem, até para complementar, para ter mais opções para que a gente possa conquistar o objetivo. Então é essa a situação. Pegando essa linha de raciocínio, isso inclusive foi algo que você fez questão de mencionar desde o início da temporada, do CSA não contratar apenas por contratar, entendendo também as necessidades da equipe. Desde o final do campeonato alagoano até esse início de Série D,
teve a saída de 8 atletas e a chegada de 7 deles, e ainda conseguindo movimentar bastante o elenco, tendo um reforço principalmente no ataque, no meio de campo, até no próprio setor defensivo, agora com essa chegada dos 2 zagueiros também. Então é um elenco que está bastante fechado. E ainda pegando a própria fala do professor Moacir, que quando na chegada dele, ele tinha esse desejo também de trazer alguns atletas entendendo as necessidades da posição. Como é que é feito esse trabalho também ao lado do professor Moacir, que também está nesse dia a dia, está enxergando as necessidades, mas também entendendo as limitações, como você mesmo disse, o clube tem para trazer novas peças? Perfeito. As conversas são diárias, né? Independente da programação aqui de trabalho. Mesmo quando existe a folga dos atletas, dos treinamentos, nós temos as reuniões diárias aqui para que a gente possa ver todas as possibilidades. Os atletas, a gente está sendo bem criteriosos para poder fazer essa movimentação, tá? Tanto de chegada como de saída. Tá? Temos algumas situações também de atletas que acabaram não tendo aproveitamento aqui, que podem estar tendo oportunidade nos próximos dias em outros clubes. Tá? Então isso também pode acabar ocorrendo. Tá? Não tem nada de novidade, atletas que a gente já comentou com vocês. Tá? E com relação às chegadas, a gente, com relação a possíveis reforços que se enquadram dentro do perfil de atleta que a gente deseja, perfil de atleta dentro de campo, perfil também com relação ao externo, porque a gente não pode ter uma situação aqui, temos um grupo enxuto, um grupo com foco, com objetivo, tá? Desde o começo do ano, então não queremos colocar em risco com relação a perder um clima favorável de trabalho. Aqui existe uma competitividade, existe cobranças diárias muito fortes, então é dessa forma que a gente pretende ser bem criterioso, trazendo aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente consegue também trazer dentro das condições da competição e das condições financeiras, respeitando muito a condição do clube e uma maneira racional. Claro que de uma maneira, às vezes no calor da emoção, o torcedor, nós temos opiniões que às vezes a gente pode acabar extrapolando, mas aí a gente vem, trata de acordo com a realidade do clube e a gente está tomando as decisões da melhor maneira possível. Tá? Claro, erramos em contratações, sem dúvida nenhuma, tem atleta que acabou não desenvolvendo, isso é natural, tá? Atletas que já saíram durante a temporada, atletas que podem surgir, isso desde o começo eu falei que essa movimentação seria constante ao longo da temporada, né? Então, de uma maneira bem racional, a gente está tratando isso para que a gente possa manter esse foco, o objetivo final é o acesso. Tá? Como eu brinco aqui, não importa quem é o pai da criança, é importante a gente ter o acesso. E até onde também o CSA pode fazer para segurar esses atletas que estão desempenhando um futebol tão bom dentro da equipe, mas que, claro, se não é só no interno do CSA que se consegue ver que esses atletas estão desempenhando. O próprio Rian Santana, o artilheiro da equipe, Matheus Melo também, que teve uma grande crescente. Enfim, alguns desses nomes que são jovens atletas que também devem estar sendo vistos por outros clubes. Então, até onde o CSA também, até onde cabe a sua participação também como executivo de futebol, de permitir trabalhar para que esses jogadores consigam permanecer no clube, apesar de, se estiverem tendo ofertas, se souber também que tem clubes que estão de olhos, enfim, como é que está sendo o trabalho para, claro, tem que olhar possíveis chegadas, mas também impedir possíveis saídas, principalmente dessas peças que são quase essa base da equipe do CSA. Nós temos, claro, alguns atletas se destacando. Temos o coletivo muito forte, mas o coletivo proporciona também destaques individuais. E esses destaques individuais também tem, claro, procura a janela de Série C, B, A e exterior se aproxima. Então, claro, nós estamos também monitorando essa situação para que a gente possa minimizar qualquer problema, né? É claro que os atletas que tem questão contratual, né? Por exemplo, o Matheus Melo é um empréstimo do Santa Cruz, mas os atletas estão muito focados em conquistar o objetivo, né? O objetivo coletivo, o objetivo institucional, que é o acesso.
Então a gente monitora a situação, conversamos diariamente com todos os staffs praticamente, tá? Para a gente entender o que está se passando. Mas eu vejo muito foco nos atletas, em especial naqueles que estão também tendo desempenho individual, tá? Atletas de todas as faixas etárias, tá? Jovens, os mais experientes, todos eles que estão performando. A gente sempre busca conversar para entender. Claro que o foco agora é o CSA, tá? O foco é o CSA e o foco do CSA é o acesso. Então, o mais importante não é o melhor para o Bonatelli, não é o mais importante para A, B ou C. O mais importante é para o clube, aquilo que for bom para o clube é o que a gente tem que fazer. Bonatelli, o Severo Oliveira da Rádio CBN Maceió, ele pergunta como é que você viu, né, as declarações dos treinadores após o empate no último sábado contra a CSA e Asa pela Série D. Como é que você analisou essa situação? Olha, primeiro com naturalidade, tá? Mas a verdade é que o CSA teve um volume muito superior, tá? Isso os próprios números comprovam. Enfim, a gente respeita o que o adversário propôs de jogo, trouxe de proposta, mas os números representam com clareza aquilo que foi feito em campo, as possibilidades que tivemos, né, ao longo da partida, diversas oportunidades. Então, natural que a gente, claro, algumas pessoas acabam querendo criar uma situação, às vezes, desnecessária, mas o professor Moacir externou aquilo que foi a realidade do jogo e aquilo que a gente tem demonstrado ao longo da competição, né? Eu creio que talvez o único jogo que a gente tenha sido mais copeiro, vamos dizer assim, tenha sido contra a Juazeirense, até porque tinha uma necessidade de descer daquela forma, questão de logística, do jogo, do campo, enfim, N fatores. Mas nos outros jogos o CSA sempre busca assim, impor seu jogo, impor o seu ritmo, tá? Então isso, e a gente vê muito do trabalho no dia a dia aqui. Então o grupo está entendendo que o trabalho do dia a dia a gente vê refletir, mesmo com as mudanças de escalação que tem de um jogo para o outro, a gente vê que o trabalho da semana desenvolvido é colocado em prática, os atletas estão assimilando e a gente vamos lá, com a classificação garantida no momento, e agora é buscar confirmar a primeira colocação para que a gente possa nas fases seguintes, podendo ter a vantagem de definir junto com o torcedor, né? Outra situação agora é do zagueiro Amorim, né? Ele que chegou na semana passada, já vinha fazendo o trabalho com o grupo, né? Tanto com fisioterapeutas, fisiologista, pessoal da preparação física. Ele teve uma contratura, né? Gostaria que você explicasse a situação da chegada do zagueiro que foi apresentado hoje. Perfeito. O Amorim teve a contratura no seu último jogo na Votuporanguense, no jogo que disputaram o acesso contra o Juventus, se eu não me engano, né? E ele saiu naquele jogo, ele fez o tratamento na própria Votuporanguense e ele veio, quando ele chegou, a gente já tinha a situação, tanto que a negociação com o Amorim, ela se arrastou, ela já era anterior, ela se arrastou muito por causa disso, porque ele estava fazendo tratamento. A partir do momento que ele foi liberado do departamento médico da Votuporanguense, ele veio para cá, fez o exame na sua chegada, só fez a transição, até porque o atleta não pode simplesmente ir para o campo treinar junto com os demais atletas sem fazer uma transição. O atleta fez a transição, na segunda-feira ele começou as atividades normais com todo o grupo. Para a gente falar sobre... Só ressaltando, tá? Todos os atletas com histórico recente de lesão, tá? Todos eles, desde a pré-temporada até aqui, fizeram exames na sua chegada, tá? Então, é uma precaução que a gente tem tido, somos rigorosos com relação a isso e a gente tem adotado esse procedimento, é o procedimento padrão, claro, mas a gente não está não está abrindo exceção, não está abrindo brecha, não, porque a gente sabe o quanto tem sido suado o CSA manter as contas, pagando os salários, deixando o CT apto para a gente poder trabalhar no dia a dia. Então não podemos ter esse tipo de erro e isso posso deixar bem claro
e fico tranquilo com relação a qualquer situação dessa, porque não só o caso do Amorim, como nenhum atleta chegaria aqui para fazer ainda tratamento. O Tainan Melo, da Gazeta Web, ele pergunta se a direção considera o setor defensivo como fechado, né, após as contratações de Amorim e Micael. Em relação a outros setores, né, quais são as contratações que o clube considera mais urgentes e prioritárias para qualificar o CSA para o mata-mata? Olha, o setor defensivo, claro, com os zagueiros, a gente já temos 5 zagueiros, temos 4 laterais, ainda tem o próprio Gustavo, que além de estar atuando mais avançado, mas também de origem ao lateral esquerdo. Nós temos as opções, claro que acaba sendo o foco outros setores. Como eu falei, desde o início do ano, o goleiro é uma questão de quantidade, tá? Até para a questão de treino, mas também não queremos contratar por contratar. Então, não só a questão do goleiro, como qualquer outro atleta que seja do perfil, que se encaixe com uma montagem de elenco, tá? É aquilo que a gente vai ter de desafios pela frente, do mata-mata, enfim, todo o cenário que envolve a pressão CSA e aquilo que a gente deseja que o atleta tenha de característica, técnica e também perfil. Para a gente fechar, como é que foi em relação ao Corredor Azul, o recebimento do time no último jogo, que acabou não acontecendo, né? O time que teve que chegar um pouco antes, já porque a pré-eleção foi realizada no vestiário do Estádio Rei Pelé. Conta um pouco como é que funcionou e no domingo pode ser que aconteça, né? A gente está se organizando para isso ocorrer de fato. Boa, vamos lá. Tínhamos a expectativa de até a comissão técnica e o próprio elenco com relação à recepção da torcida. Tá claro que a logística, a gente acabou passando o horário que a gente saía e a previsão de chegada no estádio. Creio que por ser sábado também e a chegada do elenco ser no início da tarde, tem muita gente ainda nas suas atividades profissionais que acaba dificultando a sua chegada, então acho que aí acabou tendo um desencontro, tá? Mas tanto da parte do futebol e tanto da parte de diretoria, marketing, enfim, a gente disposto a ajustar para a gente poder fazer essa conexão torcida, elenco, comissão técnica, que é muito importante. Como eu falei, neste momento não importa A, B ou C, né? O importante é a instituição. Então, aquilo que for necessário, tanto que a gente está vendo, inclusive, como o horário que a gente tinha passado foi o horário que a gente acabou saindo do hotel. Então, mas a gente está vendo a possibilidade de sair até um pouco depois do hotel, fazer a própria pré-eleição no hotel, para que facilite um pouco para a torcida também chegar a fazer essa mobilização. Então, aquilo que for necessário a gente fazer da nossa parte, a gente vai fazer. Então, claro, é algo que não está sob o nosso controle, né? Mas desde já a gente pede desculpa para o torcedor, até porque a gente gostaria que o nosso elenco, a nossa comissão tivesse essa experiência, essa conexão com a torcida. Então, acredito que a gente, no próximo jogo, a gente pode ter essa conexão e depois mata-mata é tudo pelo CSA, então são literalmente união e força, todos estão nesse pensamento e a torcida pode contar conosco.